Olá, boa noite, amigos e amigas internautas. No ar, mais uma edição do programa Na Mira do Povo, onde o povo tem vez e voz, a informação com precisão e credibilidade para os amigos e amigas internautas. Para hoje, 28 de setembro de 2020, segunda-feira, início de semana, né? Primeiro dia de semana. Sempre o pessoal fala que é maresia, né? A maresia do que a gente vê no final de semana, tem que encarar a segunda-feira, mas o bom é estar vivo, é estar com saúde, né? Programa Na Mira do Povo, apresentação Edson Gonçalves, aqui tem pão, manteiga não, é uma parceria do site Folha de Notícias e site Sistema de Notícias, juntos para melhor informar. Lembrando que todas as matérias estarão disponíveis, né? No nosso canal no YouTube, Folha de Notícias. Aqui o povo tem vez e voz. Vamos com o que aconteceu no Brasil e no mundo. A partir de agora, os destaques do programa Na Mira do Povo. 2 acusados de homicídio e tráfico de drogas são mortos durante confronto com a polícia no Nordeste de Amaralina. Governo suspende até dia 31 de outubro prova de vida para aposentados e pensionistas. Após recusar encontro, mulher baleada dentro de bar. Rombo nas contas públicas em 2020 pode chegar a 900 bilhões, estima Ministério da Economia. Salles aprova fim de regras que protege manguezais, né? Vê se pode. Ministro do Meio Ambiente. Isso é uma calamidade, né? Centralizador Bolsonaro acumula desgaste para frear ministros e até Mourão. Pense. Amigos e amigas, daqui a pouquinho também, já se encontra aqui em nossos estúdios, o presidente do PSDB, Santo Antônio de Jesus, doutor médico, doutor José Leonel Cafezeiro. Daqui a pouquinho ele fala no programa Na Mira do Povo, como é que ele está vendo todo o cenário político, enfim, vários assuntos. Estaremos aqui abordando com o presidente do PSDB, Santo Antônio de Jesus, doutor José Leonel Cafezeiro, né? Mas, amigos e amigas, programa Na Mira do Povo, aqui o povo tem vez e voz, a informação com precisão e credibilidade. E a polícia em Salvador mandou mais 2 para o quinto dos infernos, né? Esse daí não assalta mais nem casa fechada, nem casa, né, aberta. Já foi para o quinto dos infernos. Não vai fazer falta ninguém, né? Parabéns à polícia, né? Porque, meus amigos, está difícil, viu? Então, quando a gente vê a ação da polícia, porque às vezes o bandido não tem piedade do cidadão, não. Né? Quando é preso, fica pianinho, mas aí existe a nossa lei e alguns ministros, pelo amor de Deus, né? Em especial quando se trata do crime de colarinho branco, né? Quando se trata do crime de colarinho branco, porque o bandido que anda com a arma na mão, ele é individualista, ele rouba um cidadão, mas às vezes ceifa a vida daquele cidadão que é pai de família, e o político, o ladrão de colarinho branco, é aquele que rouba sonhos, rouba vidas e por aí vai, né? Esse também é criminoso. Só que por se tratar do nosso Código Penal ultrapassado, retrógrado, né? E alguns ministros, alguns juízes, alguns desembargadores que também têm pouca força de vontade de fazer cumprir a lei, né? E alguns advogados, PhD, em soltar bandido, aí, meu amigo, junta fome com vontade de comer. Essa é a verdade, né? 19 horas mais 3 minutos, programa Na Mira do Povo, aqui o povo tem vez e voz, a informação com precisão e credibilidade. Até que fim o presidente Jair Bolsonaro, né? Até que fim ele teve uma ideia genial, né? Quando suspendeu a questão da presença, a prova de vida para aposentados e pensionistas, né? Até o dia 31 de outubro. Tem muita gente aí sem receber os benefícios, né? Devido a não poder fazer as provas,
devido também à presença dos peritos, e aí o cidadão fica à mercê, fica a ver na viúva, e aí essa ideia, quando é para criticar, eu critico. Quando se tem uma ideia boa que venha beneficiar a população, eu estou aqui também para reconhecer. Realmente, parabenizar aqui o presidente, né, que dessa vez, até que fim, ele chutou e não bateu na trave, né? Fez gol. Essa é a verdade. Programa Na Mira do Povo, 19 horas, mais 4 minutos. Eu converso agora com o presidente do PSDB em nossa cidade, doutor José Leonel Cafezeiro. Doutor José Leonel, é um prazer tê-lo aqui participando do programa pela primeira vez, Na Mira do Povo, o nosso boa noite. Está ligado aqui já, aqui ao vivo, já está ligado. Boa noite, Edson, boa noite a todos os internautas que estão sintonizados, que estão nos ouvindo nesse momento. Doutor José Leonel, o senhor como presidente do PSDB, como é que o senhor viu a formação dessa chapa, Genival e Careca? Não, eu vejo muito bem. Né? Como é que se deu todo esse processo? O lançamento de Genival como candidato, a vinda de Genival para a vida política, né? Que Genival era um empresário que até então não se envolvia em política, né? Foi realmente iniciativa nossa, né? Eu como presidente do PSDB e Genival filiado ao partido desde 2007, porque houve uma eleição em 2008 que a gente já pensava no nome dele, só que naquela época ele não aceitou de maneira nenhuma. Mas agora, né, com a gente vendo a vontade que o povo tinha de mudar, a gente vendo não só a vontade, mas a necessidade que nós entendemos que temos que mudar, renovar a política de Santo Antônio de Jesus. Agora, doutor José Leonel, surpreendeu a população, algumas pessoas ainda comentam que esperava o senhor sair em uma vice, né? Por que doutor José Leonel, dessa vez, não aceitou ou abriu mão da vice? Não, não é que eu não tivesse aceito, eu abri mão realmente. E também nunca fiz nenhuma gestão no sentido de serviço. Quando eu fui buscar Genival e que convenci Genival, ele já tinha sido contactado por muitos outros amigos, mas ainda não tinha cedido. E numa conversa, um dia no próprio escritório dele, na sala dele, ele se convenceu de que tinha que dar a sua cota de sacrifício para que a gente pudesse renovar a política de São Jesus, que estava numa situação quase de calamidade. Então, ele veio e aceitou, e nós promovemos inicialmente, né? E quando lançamos a candidatura de Genival, e quando lançamos, as pessoas aceitaram muito bem, né? Pela pessoa que ele é, pela história que ele tem na cidade, e essa aceitação foi aumentando. Em relação ao vice, quando eu lancei Genival, eu nunca disse a ele que queria ser o vice, ou queria algum cargo, ou que queria nada. Até hoje, né, está totalmente à vontade dele. Eu seria o vice se não tivesse aparecido alguém, como apareceu Careca, que viesse agregar a esse projeto nosso, né, pessoas, lideranças, né, que possibilitem, que viessem a possibilitar, que viessem a tornar mais viável, né, como o processo eleitoral para a gente, ou seja, a vitória de Genival. E eu teria, naturalmente, que abrir mão, porque a gente não pode fazer política sozinho, a gente não pode fechar dentro de um grupo, né? Eu sei com certeza que Genival prefeito, ele é um bom ouvinte, ele ouve a opinião de todos, e eu serei uma daquelas pessoas que ele vai ouvir, como ele vai ouvir a muitos outros que estão
abraçando essa campanha, né, que estão junto com eles, que estão fortalecendo a caminhada dele. Doutor José Leonel, dentro desse processo democrático que se deu a escolha de Careca e Genival, houve um pequeno entrave, inicialmente, que foi a questão de Humberto desistir da candidatura a prefeito, né? E o abrir mão, né? Como é que se deu esse convencimento, né, do grupo em relação ao nome Humberto Leite, né? Abrir mão, tanto na cabeça da chapa como na vice? Quase ninguém achava isso possível, inclusive os nossos adversários, né, estavam rindo quando a gente estava dividido, né? A campanha, né, de Genival, né, caminhou até perto das convenções, Genival sozinho, porque a gente precisava medir o prestígio e a força que ele ia adquirir durante esse percurso, né? Então, a chegada depois de Careca, com um grupo grande, de um partido com muitos vereadores, 21 candidatos a vereador, aliás, e outros candidatos que estavam filiados ao DEM, né, que chegaram junto com Careca, mas muitas lideranças fortes na política de Santo Antônio de Jesus, aí fortaleceu Genival. Nesse momento, Humberto percebeu, né, que a candidatura de Genival estava muito forte, que o povo clamava por alguém que nunca tinha sido político, né, visto que a classe política realmente está desacreditada, e chegou um momento que ele teve a grandeza de dizer que abdicava da candidatura dele, embora fosse ainda o mais forte da oposição, na opinião pública, avaliada pelas pesquisas. Então, eu vejo isso, essa atitude de Humberto, né, foi uma atitude que quem conhece Humberto de longe até achava que ele não fosse capaz de tomar. Mas ele tomou, né, numa atitude assim, de humildade, de reconhecimento, que nós precisávamos nos unir. E toda a população, as pessoas todas, os amigos de Humberto Leite, os amigos de Genival, os amigos de Careca, todo mundo passava na rua e as pessoas gritavam: temos que nos unir, vocês têm que unir, porque se não unir não ganha, etc. E aí foi que ocorreu essa união, né? 19 horas mais 11 minutos, estamos conversando com o presidente do PSDB Santo Antônio de Jesus, doutor José Leonel Cafezeiro. Agora, doutor José Leonel, em relação, ainda falando sobre esse contexto de desistência, abdicar, né, abrir mão, há quem diga que o desgaste político de Humberto naquele momento também contou bastante. Qual a análise que o senhor faz? São comentários ou realmente procede esses comentários? Não, Humberto Leite tem o desgaste como qualquer político tem, né? Já governou a cidade durante os 4 anos anteriores ao atual prefeito, então é natural que ele tenha o desgaste. Só que Humberto Leite não vai transferir para Genival esse desgaste como as pessoas estão pensando. Ele vai transferir, sim, os votos e o prestígio que ele tem. Humberto Leite tem uma massa de eleitores que são super fiéis a ele, que estarão onde ele estiver. E, na hora que Humberto Leite botou a mão no ombro de Genival e disse: meu candidato a Genival, pode ter certeza, né, e eu tenho sentido isso ao conversar com as pessoas que são amigos de Humberto Leite, de que ele transferiu para Genival todo o seu prestígio, todos os seus eleitores, né, e foi um apoio super importante. O nosso adversário vai querer desqualificar, né, esse apoio, ou minimizar a importância do apoio de Humberto Leite, mas não vão conseguir realmente de jeito nenhum, porque Humberto Leite ainda é Humberto Leite. Agora, doutor José Leonel, dentro desse processo democrático, a gente está tendo
uma eleição atípica, né? Porque tudo fora daquela questão que a gente diria do tradicional, né? E dentro desse contexto, 6 candidatos em Santo Antônio de Jesus, né, a prefeito... São 7, né? 7, aliás, candidatos a prefeito. Na sua percepção, são 2 grupos fortes hoje, né? Sempre foram Beija-Flor e Jacu, né? Ainda existe essa questão em Santo Antônio de Jesus, né? Chamado Bavi, né? Bahia e Vitória. Então, dentro desse contexto, esse número de candidatos, pela primeira vez que a gente também tem, né, na história de Santo Antônio de Jesus, um volume de candidatos a prefeito, né? Isso facilita ainda mais esse confronto com outro grupo, o grupo Jacu? Não, eu acho que nem facilita, nem dificulta. As pessoas são livres para tomar as suas posições, né? E num processo democrático, nós temos que respeitar isso, né? Claro que a eleição vai polarizar, como sempre polarizou entre os 2 mais fortes, né? Essas pessoas que estão se candidatando poderão ainda, se quiser, abdicar da sua candidatura e apoiar, né, uma outra mais forte, ou se juntarem, etc., mas eu acho que não houve realmente influência nenhuma. Naturalmente, né, que são lideranças, mas não vão alterar, porque se eles tiram voto de um lado, tiram do outro também, né? Se prejudica a campanha nossa, prejudica também do nosso adversário. Mas no termo certo não é nem prejudica. Eles vão ter a votação deles, né? E vão mostrar a força que eles têm. E eu acho que é isso que eles pretendem, porque a eleição está na cara, vai ser entre Genival e o atual prefeito. Primeira etapa foi conciliar e solidar essa chapa majoritária, Genival e Careca. Agora, depois do martelo batido, oficializado já essa candidatura, doutor Zé Leonel, como é que está sendo feito o trabalho de agregação agora do PSDB e de todo o grupo em relação ao apoio, em busca de novos apoios, novas adesões? Nós temos, como você disse, esse ano uma eleição atípica por causa da pandemia, né? Não só por mudanças da lei eleitoral, que isso ocorre sempre, porque a eleição foi encurtada em 15 dias, depois ela foi em 45 dias, depois ela foi prorrogada a sua data para novembro, né? Os prazos mudaram, etc. E ainda vamos fazer uma eleição em plena pandemia, né? Embora o Estado esteja estabilizado ou esteja decrescendo o número de casos, mas ainda está vigente, a pandemia ainda está ativa. E para se fazer uma campanha sem o contato físico, fazer uma campanha sem você levar multidões para a rua, sem as pessoas se aglomerarem, é muito difícil, muito difícil. Então, eu espero do eleitor este ano que o eleitor busque se informar. E essa informação, o principal veículo que nós vamos ter é esse aqui, é o veículo da internet, é o veículo das redes sociais, da mídia social. Então, vejam, estudem os candidatos, o que é que os candidatos dizem, o que é que eles propõem, o que é que analisem a história de cada um, né? O que fez, o que deixou de fazer, o que fez de errado, o que fez de certo, e tirem a sua conclusão. Agora, doutor José Leonel, como é que está sendo? Vocês estão tendo dificuldade em se adaptar, né, às novas regras eleitoral e também ao distanciamento social, né? Que realmente é algo, como o senhor colocou aí, preocupante, porque existe a questão de havia comícios, visitas, carreatas, né? E como não pode haver aglomeração, a coisa fica meio que, eu diria, lento, né? Um processo mais lento, mais curto pela data e lento devido à questão
do distanciamento social da Covid-19. Como é que está sendo para vocês se adaptarem a essa questão? Muito difícil. Não só para quem está à frente da campanha, não, para o povo mesmo. Porque o povo, você sabe que o povo gosta do movimento político. A charanga. Gosta da charanga, gosta de sair para as ruas, gosta de fazer caminhadas, de fazer visitas, de gritar o nome do candidato, de cantar, de tocar o dingo, de dançar, de sacudir bandeira. Isso tudo, a campanha política, apesar de ser um ato democrático muito sério, mas sempre foi revestida de festa mesmo, de alegria, e cada um torcendo pelo seu candidato. E hoje está difícil isso, porque o TRE baixou uma resolução, que é chamada 30/2020, e nessa resolução ela atende aos pareceres da Secretaria de Saúde do Estado. E nesses pareceres, eles dizem que não pode fazer aglomeração com mais de 100 pessoas. Então, como é que eu vou fazer um comício e contar e só deixar 100 pessoas? Como é que eu vou fazer uma caminhada pelas ruas e se tem 100 pessoas? E se chegarem mais 10, mais 20, eu vou dizer que não pode. Então, aí eles querem responsabilizar os candidatos por isso? Não podem, porque os candidatos nem ninguém vai ter controle sobre o povo. Aí se teve a ideia de se proibir tudo isso, né? Teve até uma pessoa que estava na reunião e disse que então a campanha vai ser tipo um velório. Né? Se for um velório com todos vivos, tudo bem. Mas é porque a gente vê é a campanha mais efervescente, a gente sabe que é a municipal, né? É a campanha realmente do corpo a corpo, tete a tete, visita, é abraço. Às vezes existe aquele mais eufórico que pega o candidato, coloca nas costas, carrega, né? E aí você tem que ter esse controle, né? Como o senhor colocou aí. Às vezes 500 pessoas ou 1.000 querem participar e só pode 100. E aí, doutor José Leonel, como é controlar, ter controle sobre essa questão do volume de pessoas em cada visita, em cada evento que vocês vêm realizando? Vai ser muito difícil. Vai ser muito difícil porque não tem como controlar. Né? Você viu logo pelas convenções. Nós fizemos todas as medidas, embora tivemos ainda mais controle do que nosso adversário, que ultrapassou realmente todos os limites. Mas não deixa em determinado momento, por mais que a gente peça, por mais que a gente explique que há necessidade do distanciamento, que usem o álcool, que usem a máscara, mas sempre tem alguém que transgride isso, que não obedece. Aí, quando a juíza eleitoral, a doutora Edna, e o promotor, o doutor João, fizeram uma reunião na sexta-feira à tarde com os presidentes de todos os partidos e conseguiram fazer um acordo onde todos assinaram um termo TAC, de responsabilidade. um termo de ajuste de conduta, Uhum. e se comprometeram a não fazer nenhum evento, né, porque era impossível fazer, mas não vai acontecer isso. Eu já vi, né, pelo que eu tenho andado e pela opinião de muitos, tanto do nosso grupo como de grupo adversário, tudo, de que está difícil segurar para cumprir isso aí. Do nosso grupo, eu tenho feito tudo na nossa coligação para que a gente cumpra o acordo. Mas na hora que um descumprir, pronto, foi por terra esse termo, esse TAC, e aí vai prevalecer a resolução 30/2020 do TRE. E nessa resolução, para mim, dá na mesma coisa, porque o TRE diz que a gente tem que fazer eventos até com 100 pessoas. Então, é impossível fazer um evento com 100 pessoas só. Olha, eu como apresentador, como jornalista, eu posso dar a minha opinião. Na minha opinião, o TRE, ou a Justiça Eleitoral, ela colocou uma bomba na mão de cada candidato e tirou o braço da seringa. A verdade é essa, que é muito fácil, né? Olha, você chega lá, proibiu, mas aí você está passando a responsabilidade para
o coordenador da campanha, para os presidentes de partido, para os candidatos, né, ter esse controle. E é impossível esse controle. Não é? Então, quando você coloca essa bomba chiando na mão das pessoas que estão ligadas diretamente ao cenário político, né, numa disputa política, para mim, o TRE, a Justiça Eleitoral, ela tirou o braço da seringa, está sendo omissa e jogou a bomba na mão dos candidatos, que não vai ter controle. A verdade é essa. Às vezes coloca, não, candidato está sendo irresponsável porque o limite é tal. Isso. Mas, na realidade, meu amigo, a eleição em Santo Antônio de Jesus municipal, ela sempre foi efervescente, sempre foi essa coisa calorosa, corpo a corpo, que o pessoal realmente se entrega. A gente vê, doutor José Leonel, faltando um ano e meio para as eleições, a gente sempre ouve, eu não quero meia com política. Esse ano eu estou afastado. Esse ano, essa mesma pessoa você vai ver participando aí ativamente, suando a camisa, buscando voto, torcendo pelo seu candidato, balançando a bandeira. Mas ele disse inicialmente que ele não queria. É verdade. E nessa pandemia, né, aí na hora da onça beber água, está todo mundo ali. A política é igual um vírus, contamina com rapidez, entendeu? Perfeitamente. Todo mundo se envolve, isso é importante. É muito importante, embora a gente saiba que os políticos estão desacreditados, mas a política é essencial. Não existe processo democrático sem o processo político, sem as eleições. E como todos nós queremos a democracia, na realidade, deveriam todos terem a liberdade de, dentro do respeito e dentro das leis, né, amplamente levar ao eleitor a sua mensagem, tentar convencer o eleitor de uma maneira decente. Isso vai ser difícil, porque o distanciamento social está nos distanciando também, está distanciando os candidatos dos eleitores. Eu não sei como vai se fazer um processo eleitoral obedecendo a essas normas sem prejudicar a democracia. Até porque a gente vê que, eu diria que está quase que estagnado o coronavírus, né? A gente percebe pessoas ainda perdendo a vida, a gente percebe ainda pessoas sendo contaminadas, né? Então, ela está estagnado, entre aspas, né? Continua ativo. E todo cuidado é pouco. Existe, sim, o bom senso de alguns candidatos, mas existe também a emoção do eleitor, que às vezes não se preocupa com essa questão, né? Tem alguns que são conscientes. Acha que só vai acontecer com o vizinho, né? De repente... Perfeitamente, entendeu? E aí a gente fica se questionando, meus amigos, e depois das eleições? Essa é uma pergunta que eu faço sempre aqui no programa. E depois das eleições? Quem vai arcar com a responsabilidade? Né? Porque, às vezes, o cidadão sabe que só pode ter 10 pessoas, mas se deixar, entra 500. E aí fica difícil você ter um controle realmente como manda a lei, né? Como manda o controle da OMS, né? Enfim, eu acho difícil. Exatamente. É muito, como eu acabei de dizer, é muito difícil. Eu nem digo difícil, é impossível você fazer uma campanha política sem desobedecer essas normas, né? Mesmo porque, independente da vontade do candidato e dos coordenadores de campanha e do presidente da coligação, independente de tudo isso, né, o povo, né, se empolga, se emociona, a política é contagiante, entendeu? E esquece todas essas normas, né? Acha que a Covid só vai pegar os outros, nunca vai pegar ele e passa por cima disso tudo.
é um risco grande mesmo. Eu não sei, tem horas que eu penso, será que vale a pena a gente correr esse risco? Se fosse um vírus que não tivesse letalidade nenhuma, que não levasse ninguém à morte, podia, né, dizer, não, se adoecer um ou outro, vai ser curado, etc. Mas é um risco que algumas pessoas correm de desenvolver a forma grave e correr o risco de fazer parte dessa estatística ruim, essa estatística que tem acontecido aí, que é o número de pessoas mortas pelo Covid. Eu acredito que o eleitor tem que tirar da mente aquela frase do presidente Jair Bolsonaro. É uma gripezinha. Essa gripezinha já matou milhares e milhares de pessoas no Brasil. Mas a primeira pessoa que falou em gripezinha foi o Drauzio Varela. Disse, não, é uma gripezinha. E Bolsonaro aí foi nessa onda, porque ele já queria mesmo, ele sempre foi contra tudo isso. Eu acho que, assim, tem alguns países, como, por exemplo, na Suécia, não fechou nada, não parou escola, eles proibiram aglomerações com mais de 50 pessoas. Então, foram proibidos eventos esportivos, eventos de musicais, etc. Mas o comércio permaneceu aberto, as crianças continuaram indo para a escola, as faculdades funcionaram normalmente, só que as pessoas são muito educadas, né, tem um nível de civilização que está acima do nosso, é claro, e as pessoas guardavam as distâncias entre as pessoas, entre os transuentes, quando entravam numa casa comercial, ou seja, todo mundo seguia as normas todas e não foi um país que teve menos incidência do que os outros. Proporcionalmente à população, teve uma incidência igual a todos, mas com um índice de morte também baixo, só morreram pessoas com mais de 80 anos. A gente sabe que a Alemanha, a Suécia, a Holanda, esses países têm uma população idosa muito grande, eles têm uma perspectiva de vida muito grande. Então, mas no Brasil é impossível a gente fazer isso, porque a tendência das pessoas é isso. A pessoa bota aqui, vem o poder público, diz que essa rua é contramão. Todo mundo dá contramão. Entendeu? Não pode avançar o sinal vermelho. O cara olhou, avança o sinal vermelho. Entendeu? E isso no trânsito, em todos os lugares. É proibido estacionar ali, o cara vai estaciona. São vários fatores, né, doutor? Então, a questão da cultura, da educação, do bom senso. Procura burlar de qualquer jeito a lei e as recomendações e as normas, tudo em benefício de tirar proveito próprio. Então, não poderia ser diferente, né, dessas medidas que estão sendo tomadas aí. 19 horas mais 32 minutos, programa Na Mira do Povo, aqui tem pão, manteiga não, a informação com precisão e credibilidade. Lembrando que logo mais essa matéria vai estar disponível no nosso canal no YouTube, Folha de Notícias, tá certo? Você pode acessar lá, deixar o seu comentário também, numa boa. 19 horas 32 minutos, doutor José Leonel, o prefeito, salvo engano, fez aliança com 11 partidos, né? 11 partidos, 13 vereadores, salvo engano, né? Que segue o grupo do atual gestor. Qual a aliança de vocês? Quantos partidos fazem parte dessa aliança? São 4 partidos. 4. 4 partidos. 4 partidos. Quais são os partidos, doutor? O PSDB, o DEM, o Republicanos e o Cidadania. 4 partidos. Agora, essa luta não vai ser desigual, não, doutor Leonel? Sim, mas aí depende da vontade do povo, né? Se você olhar por esse lado, claro, o cara pega 11 partidos, bota 170 candidatos a vereador, né, estimula todo mundo a ser candidato, mesmo aqueles que não têm nenhuma chance. É aquela história da desigualdade, né, que eu classifico até de uma imoralidade, uma reeleição com a pessoa no poder, exercendo todos os poderes
do seu cargo. Então, essa é uma desproporção muito grande, mas a vontade do povo é que prevalece. Né? Algumas pessoas, doutor José Leonel, a gente vê na rede social, as críticas são ferrenhas em relação à atual gestão do prefeito Rogério Andrade. Agora, o que o grupo de vocês traz de novo, traz de diferenciado para Santo Antônio de Jesus? Olha, nós temos pronto um plano de governo que vai ser colocado à disposição, amplamente divulgado. Mas o que é que a candidatura de Genival traz de novo? Primeiro, uma pessoa que nunca foi político, né? Então, é uma pessoa que tem uma visão de administração diferente, né? É uma pessoa que tem uma história em Santo Antônio de Jesus. O atual prefeito não tem história em Santo Antônio de Jesus. Ele não tem nada aqui, ele não tem um palmo de terra, ele não paga um centavo de IPTU. Se ele precisar, dizer assim, eu vou me embora de Santo Antônio, precisa só o tempo para arrumar a mala e ir embora. Não deixa, não tem vínculo. Entendeu? Então, o Genival é uma pessoa que chegou para aqui, jovem ainda, há mais de 40 anos atrás, construiu toda a sua história de vida aqui, cresceu, né, como contador, depois como empresário, né, teve a confiança de seus pares, que foi presidente da associação comercial, mais de uma vez, sempre exerceu o cargo de diretoria, sempre se mostrou uma capacidade de liderança muito grande, uma capacidade de gestão também, entendeu? Uma pessoa que é inteligente, mas, acima de tudo, né, além de uma pessoa simples, né, de uma pessoa que conversa naturalmente, como qualquer um de nós, né, não tem impostação de voz, nem palavras açucaradas, ele é direto. Né. Além de tudo isso, o que é que eu vi de mais importante em Genival? A honestidade. Né? Ninguém pode dizer que Genival não é uma pessoa honesta. Ninguém pode dizer que Genival não é educado e trata alguém sem respeito. Então, é uma pessoa que é acostumada a respeitar todo mundo, uma pessoa que é preocupada com o outro, né, com o seu próximo. Tem dado... Eu disse a Genival outro dia que eu, como amigo dele, andando, depois que comecei a andar com ele nessas caminhadas, nessas visitas, eu já me tornei fã, né? Não sou nem só amigo. Por quê? A gente tem visto depoimento a todo momento, né? É uma pessoa que a gente está falando sobre Genival, às vezes até sem a presença dele, ou com a presença dele, levanta uma pessoa e diz assim, eu vou votar em Genival porque meu pai trabalhou com ele, tinha 9 filhos, e ele sempre tratou a gente bem. Um dia que ele descobriu que eu tinha o sonho de ter uma boneca da Estrela, ele foi e me deu uma boneca da Estrela. Quer dizer, a boneca da Estrela naquele tempo era, né, a pessoa não tinha acesso. Aí ela diz assim, eu vou retribuir, porque ele não sabe o tamanho da alegria que ele me proporcionou naquele instante. Então, aí se eu for contar, aí são vários casos, né, de uma criança, por exemplo, que queria fazer natação e ficava na porta do clube, o porteiro não deixava entrar, às vezes o porteiro facilitava. Um dia que o Genival descobriu, deu uma carteira a ele, isso aqui, está a sua carteira de sócio, você vai entrar aqui como qualquer sócio entra e você vai fazer sua natação. E ele, às vezes, nem se lembra disso, dessas coisas, né? E aí são muitos depoimentos. Com isso, você vê a preocupação, né, que ele tem com as pessoas. Isso é que, para mim, uma das maiores qualidades. Então, o Genival vai ter compromisso com a transparência na gestão do dinheiro público, vai ter compromisso com honestidade na gestão da coisa pública e compromisso, acima de tudo, né, de fazer com que as pessoas, principalmente as que mais precisam, tenham participação
no crescimento, no desenvolvimento da nossa cidade. E eu sei que ele tem capacidade, e ele entende muito disso, de buscar empresas para gerar mais empregos, tomar uma série de atitudes, porque não é o município que tem que dar emprego a todo mundo, não é o poder público, não é botar todo mundo... Tem que gerar empregos, né? Tem que atrair empresas que gerem empregos para que as pessoas tenham dignidade e ajam com dignidade, porque sem trabalho, sem emprego, é muito difícil a pessoa manter dignidade. Então, eu espero tudo isso de Genival e mais alguma coisa ainda. Agora, doutor José Leonel, a gente sabe que há uma diferença de gestor para administrador. Como é que está sendo trabalhado essa questão também em relação ao nome Genival? Porque ele vem da iniciativa privada, né? E quando se trata da questão do poder público, a coisa já muda de figura, né? Que chama-se gestão e administração. Como é que está sendo feito esse trabalho também já de adaptação? Genival é uma pessoa, né, que às vezes não demonstra pela sua simplicidade, mas é muito inteligente. E não é a primeira pessoa que sai do setor privado para o público, né? Ele, naturalmente, que não é a mesma coisa em termos de que a gestão pública é mais difícil um pouco, porque ele tem que dar satisfação às pessoas. A diferença basicamente é essa. Se ele está dirigindo uma empresa privada, é dele, ele faz o que quiser, né? Ele pouco tem que dar satisfação. Não é não ter que dar, não. Às vezes tem até os empregados e tudo, mas eu digo, sim, é minha, eu faço o que eu quiser. Mas na hora que ele passa a gerir a coisa pública, que é de todos, ele tem que dar satisfação, ele tem consciência disso e tem dito isso. Então, é por isso que eu digo, a marca vai ser a transparência. A marca do governo Genival vai ser a transparência e a honestidade. Porque toda pessoa que assume um cargo público ou que é funcionário público tem que ter a consciência de que ele é um funcionário do povo. Do povo, exatamente. Ele está ali a serviço do povo. A serviço do povo. Está administrando algo que é do povo. E o que é que acontece hoje? Se cria dificuldades para depois se oferecer facilidades em troca de votos, ou de alguma coisa, por exemplo. É difícil hoje se conseguir fazer uma cirurgia. Aí vai um vereador ou uma liderança, não, eu vou conseguir para você. Aí vai lá e consegue. Vai dizer, pô, rapaz, o cara conseguiu para mim. Então, o que é de direito, isso é a grande deturpação da política brasileira. O que é de direito é dado ao povo como se fosse um favor. A pessoa administra o serviço público como se fosse dele. E as pessoas dizem assim, não, isso foi fulano que me deu. Não foi. Quem deu foi o Estado, foi o município, foi o governo federal. Né? Não é que a pessoa... E deu porque a pessoa passou a ter direito naquilo. Que ele paga para isso, né? Ele paga. Como, por exemplo, o Bolsa Família foi Lula. Não foi. Quem deu o Bolsa Família, ele pode ter, ele proporcionou isso, gerou isso. Agora, essa ajuda de custo que Bolsonaro está dando a todos eles, não é Bolsonaro que está dando. Quem está dando é o governo federal. São dinheiro dos nossos impostos, porque na hora que você compra uma caixa de palito, você está pagando imposto. Isso é um retorno, digamos assim, de 0, alguma coisa por cento do que pagamos. Exato. Né? No dia a dia, essa é a verdade, porque, desculpe aqui a expressão, mas você, quando entra no banco, até para cuspir você paga. Se você entra no supermercado, para cuspir você paga, né? Então, tudo que vem do poder público, que é proporcionado ao povo, à população, à sociedade, de um modo geral, não é de graça. A verdade é essa. Já estamos pagando pelaquilo, né? Só faz gerenciar, distribuir, fazer essa distribuição.
né? Mas, como o doutor José Leonel Cafezeiro colocou aí, tem muita gente, muitos vereadores foram eleitos através disso, né? Muitos vereadores há décadas, né? Décadas. Esperamos que realmente venha mudando eu diria, esse formato de se fazer política, até porque o papel do vereador é fiscalizar, é reivindicar, é cobrar do gestor, né? E não aquela coisa de, olha, às vezes, como o senhor colocou aí, olha, eu consegui uma cirurgia para você. Consegui uma cirurgia. Ele está pagando? Foi particular? Não. Se não foi, né, ele não conseguiu. Digamos assim, que ele facilitou o cidadão ter acesso Muitas vezes passando por cima de outros que teriam prioridade. perfeitamente e dando, falar um linguajar que minha avó colocava, dando ovo com olho na galinha, ou dando a galinha com ovo no galinheiro, né? E realmente esse formato está mais que ultrapassado e é prejudicial, realmente. E eu acredito que eu estou falando aqui em relação à questão da proporcional, né? O povo tem que abrir os olhos, ver o histórico, ver se realmente o cidadão fez por merecer ou faz por merecer, para depois otorgar o voto. Porque outro dia eu conversando com uma pessoa, e eu não vou citar o nome aqui, questão de ética. A pessoa já está num poder há mais de 20 anos, né? Mais, chega aos 30. E aí, a pessoa, na época, eu tinha jornal impresso, disse, Edson, por que você não chega pega o vereador falando de tal, desce lá a madeira dele no jornal, assim mesmo, naquela expressão, tal, faz crítica, tal, porque ele é isso, porque ele é aquilo, porque ele não presta, tal. Você é jornalista, tem que fazer isso. Eu digo, meu amigo, fulano já está há quanto tempo no poder? Aí, uns 30 anos, sei lá, eu digo, sim. E quem manteve no poder? Não é o povo? Então, toda essa lista que você me deu dessa pessoa, quem é pior, ele ou quem vota nele? Aí o cidadão se calou e saiu. Veja bem, se a única coisa que a gente tem na mão e ainda não sabe usar é o poder do voto. Esse é um poder, uma arma que nós temos, uma arma potente. Dizem que o poder emana do povo, mas o povo não descobriu ainda esse poder. A verdade é essa, em especial se tratando do povo brasileiro. Não generalizando, mas a maioria é omissa, a maioria é individualista, a maioria só se preocupa com futebol, carnaval, novela e pagode, né? Isso aí, sempre eu tenho dito o seguinte, o eleitor pode até votar no vereador por gratidão, ou por simpatia, ou porque o amigo pediu, alguma coisa, O voto ele pode ideológico. votar. Agora, acompanhe depois. Se o vereador não correspondeu àquilo que você esperava, vote em outro, mude, porque aquela cadeira lá é do povo. Então, ele está ali com 3 funções. Ele tem a função de fiscalizar o prefeito, ele tem a função de fazer as leis municipais e tem a função de representar o povo. E essa de representar é que é muito importante. Essa ele esquece. Ou seja, ele esquece até as 3, né? E normalmente pensa em si, pensa na sua família ou naquele grupinho de amigos mais chegados a ele e esquece, né, que a missão dele ali está presa ao bem-estar do povo. Doutor José Leonel, para finalizarmos a sua participação aqui no programa Na Mira do Povo, amanhã acontece o primeiro debate promovido pelo meu amigo Léo Valente. Eu quero mandar um abraço. Como é que está a expectativa? Essa pergunta seria direcionada a Genival Deolino,
não é? Mas como mesmo não se faz presente, também não o convidei, é claro, vale a pena, eu convidei o doutor José Leonel, que eu quero lhe agradecer, até porque o senhor, eu sei dos seus compromissos também, mesmo assim, o senhor, como sempre, receptivo, não é? Nos concedeu um pouco do seu tempo para vir aqui participar, falar do seu candidato, falar do PSDB, enfim. Como é que está a expectativa de vocês em relação ao debate que será realizado amanhã? Não, a expectativa que nós temos é muito boa, porque nós temos hoje, com certeza, o melhor candidato, né? O mais apresentável, né, com uma história e um caráter irretocáveis. Agora, vamos ver amanhã o que é que acontece, né? O povo tem que prestar atenção realmente no conteúdo de cada um, né? O que cada um tem para dizer, na bagagem que cada um vai apresentar, né? E vamos ver. Eu sempre digo o seguinte: cuidado com quem sabe falar e não fez, e não soube fazer, né? Então, a gente sabe falar e não soube fazer. Então, a gente precisa, né, ter esse cuidado de prestar atenção. Mas, com certeza, eu espero que vai ser um debate muito bom, né, e que o objetivo do debate é esclarecer a população, né? Agora, não pode a população se basear só no debate. Você tem que se basear... quando você entra num banco para tomar dinheiro emprestado, o banco não lhe empresta porque você assinou o papel, não lhe empresta porque você disse que ia pagar no dia. Ele vai procurar saber se você tem o costume, tem o hábito de pagar suas dívidas em dia. Não é verdade? Então, o banco vai investigar a sua história. É diferente, né? Não vai todo mundo que chegar lá vai dizer, não, no dia certo eu pago. Mas o banco vai saber se essa pessoa tem costume de pagar no dia certo, ele tem costume de falar a verdade, ele é uma pessoa que merece credibilidade. É isso que o pessoal tem que analisar, né? Em quem o povo pode acreditar quando fala. É isso que eu espero do debate. Doutor José Leonel, a gente agradece a sua participação, o senhor que é presidente do PSDB Santo Antônio de Jesus. Quero aqui agradecer, reiterar os nossos agradecimentos à sua participação aqui no programa Na Mira do Povo, desejar sucesso e o nosso muito obrigado, o microfone ao seu dispor para algo mais que o senhor queira acrescentar. Eu também agradeço o seu convite, agradeço ao meu amigo William, que é candidato a vereador, que veio aqui me acompanhando. O William é candidato a vereador, ele chegou aí quietinho, não falou nada e tal, né? Mas eu vou convidar o William também para... Mas ele precisa vir aqui falar também, participar né? também, fazer um programa, deixar um programa todo aí. Aqui é pão sim, manteiga não. Só não tem manteiga. Pão a gente arruma, agora manteiga não. Mas eu assim, tenho um prazer muito grande de estar aqui e sempre que houver essa oportunidade de a gente bater um papo, lhe desejo muito sucesso. Eu sei que você tem pouco tempo que está nesse novo empreendimento do seu site, de um blog. Espero que seja muito bem aceito, né? E lhe desejo muito sucesso nisso, porque você merece, por ser uma pessoa séria, trabalhadora, né? E muito responsável naquilo que você faz. Eu que agradeço e fico feliz pelas palavras, viu? Muito obrigado mesmo. Parece uma coisa simples, né? Mas é uma coisa que está sendo feita com muita força de vontade, muita seriedade e tentando também buscando fazer um trabalho com imparcialidade, né? Aqui eu coloquei assim, a minha meta é ou fala todo mundo ou não fala ninguém. Okay. Então, eu acho que isso é você buscar a democracia. Eu coloquei aqui outro dia para um cidadão, candidato, que era pré-candidato, hoje já é candidato, que eu disse, olha, o tratamento que eu dou ao candidato, a vereador, que mora num loteamento Salles, eu dou ao que mora no condomínio fechado. Não é?
Porque aí você chama-se o tratamento igualitário. Quando você dá o tratamento igualitário, é você abrir espaço, independentemente que o cidadão venha a ter 6.000 votos, venha a ter 6 votos, ele tem o mesmo tratamento, pelo menos aqui no programa Na Mira do Povo, que é uma parceria do site Folha de Notícias, site Sistema de Notícias, agregamos os dois, né, para melhor informar, mas também dá uma nova dinâmica na questão comunicação, sem aquela coisa de dizer, olha, fulano tem um carro importado, pode falar em meu programa. E aquele que tem um fusquinha não vai falar? Fala do mesmo jeito, com o mesmo espaço, o mesmo tempo, né? Eu acho que isso sim é você viver ou tentar implantar um Estado democrático dentro do É que como você se faz. diz, da imprensa a gente não pode exigir neutralidade, mas imparcialidade sim, tem que haver. Então eu acho que você está pensando muito certo. Ok, doutor, um forte abraço, sucesso, viu? Portanto, conversamos com o presidente do PSDB em Santo Antônio de Jesus, o médico doutor José Leonel Cafezeiro, a quem a gente agradece de coração pela participação aqui no programa Na Mira do Povo. É isso aí, é você dar a cara, né? Porque você que está no cenário político, não fazendo politicagem, mas fazendo política, está na mira do povo. E aqui o povo tem vez e voz, a informação com precisão e credibilidade. Quero avisar a todos, amigos e amigas internautas, que amanhã não teremos o programa Na Mira do Povo, né? Amanhã vamos estar falando, eu acredito, ao vivo, direto do auditório da Comed, né? Onde será empossada a primeira comissão de ética médica do Hospital INCAR, né? Amanhã vamos estar falando ao vivo de lá, eu acredito, né? Vamos fazer alguns contatos aí. E agradecer a todos e a todas que estiveram aí nos acompanhando. Pode compartilhar, comentar e logo mais vá ao YouTube, Folha de Notícias, vai estar lá, né? Você que é fã de Dr. José Leonel e já acompanha o trabalho dele como médico, como pessoa, como cidadão, como pai de família, como político, é só ir lá e vai estar lá disponível no nosso canal, ok? A todos e a todas, um forte abraço, que Deus, na sua infinita bondade, possa continuar nos abençoando cada vez mais. Aqui tem pão, manteiga não.